A CCJ da Câmara dos Deputados aprovou o voto impresso, agora chamado de voto auditável. É uma vitória importantíssima para a democracia, para a segurança jurídica e para todo o processo eleitoral brasileiro. A proposta que foi apresentada outrora pelo Bolsonaro, que é uma demanda antiga de toda a direita no país, finalmente conseguiu uma vitória significativa na Câmara dos Deputados. E a aprovação não foi fácil. Foram 31 votos favoráveis contra 20 contrários. Mas ainda assim, houve a formação da maioria e o projeto vai seguir tramitando. E a proposta já pode viger a partir do ano de 2026. A vitória significativa. Agora é contar com a tramitação urgente na Câmara dos Deputados para que isso se torne uma realidade o quanto antes. Mas vamos lá. O voto auditável, antes de qualquer coisa, é a modernização do sistema eleitoral. Ao contrário do que querem fazer crer os petistas e todos que se opõem a isso, não é o voto na cédula, no papelzinho lá escrito, como faziam os nossos pais, os nossos avós nos idos dos anos 90. Não, a urna eletrônica recebe o voto, você vê ali a cédula com o seu voto, assim como você viu na tela. Se tá lá, votei no Rubinho, tal, bababá, é nele que eu quero votar, tal. Ele cai dentro de uma urna. No caso de dúvida, é possível fazer a recontagem. Olha que incrível! Toda e qualquer dúvida sobre o sistema eleitoral vai ser superada, porque o eleitor vai ser o fiscal do próprio voto. Na hora que ele vai votar, ele digita na urna, aparece o comprovante, igual um recibo de farmácia. Você olha lá, 2 aspirinas, uma escova de dente, uma pasta de dente. É meu voto? É. Cai na urna. Isso é maravilhoso. É a modernização que o Brasil tanto precisa, que o brasileiro tanto clama. E olha que interessante esse ponto. A proposta ainda determina que, em caso de dúvida, vai ser feita uma apuração por amostragem. 10% das urnas vão ser aferidas com a contagem dos votos, e os votos serão conferidos e as urnas lacradas, armazenadas por determinado período. Isso é uma proposta maravilhosa. A segurança jurídica que isso traz é impressionante, é necessária, é urgente. Eu já pergunto para você que está assistindo esse vídeo, você concorda com o voto auditável? Eu concordo. Se você concorda, comenta aqui embaixo, para que as pessoas saibam que o brasileiro é a favor do voto auditável. O brasileiro quer a segurança de votar e garantir que quem ele votou seja eleito. Eu tenho certeza, ninguém vai ficar bravo se você votou num cara de direita, ganhou o infeliz de esquerda, aí audita. Não, o povo votou nele? A gente vai ficar triste, sim, porque ganhou um cara que a gente não concorda. Mas ninguém vai ficar irritado. Você vai falar, tá, a maioria quis, que pena. Você não vai ficar pensando, pô, fui roubado, me lesaram. Você só vai falar, pô, precisamos melhorar a comunicação, a educação, precisamos melhorar a nossa propaganda política, talvez. Mas não vai ficar com a sensação de fraude, de roubo. Isso é muito bom para a democracia. Você não sentir que você é fraudado quando você está votando, você não sentir que aquele processo todo pode ser roubado, traz uma sensação de liberdade muito grande que o brasileiro precisa voltar a sentir. Só que o que causa mais estranheza é que o voto auditável, o voto impresso, já foi aprovado no Brasil. Em 2015, o pai dessa proposta é o Jair Bolsonaro. Nós temos aqui a matéria daquela época, ó. A Câmara, em 2015, aprovou uma emenda do Jair Bolsonaro, que era deputado à época, criando o voto auditável. Era para ser implementado já ali. As eleições hoje tinha que ser tudo auditada. Só que aí o STF adiou a implementação alegando risco à democracia. Mas qual o risco à democracia de se auditar uma urna? Eu não consigo enxergar, você consegue? Risco à democracia é justamente você votar e a urna poder ser fraudada. Eu não estou dizendo que foi, mas se houver, na remota hipótese, remota eu falei, hein? Remota, fraude para lá ou para cá, pô, é injusto. Quem teve mais voto tem que ganhar. Acabou, a democracia é assim, quem tem maioria ganha. Só que sabe o que me irrita nisso tudo? À época, foi apontado que a implementação do voto impresso geraria um custo de 57 milhões de reais para 5% das urnas. Só que 57 milhões de reais é mais barato que trazer a Madonna para o país, que custou 60. Aí os caras gastam 60 milha para trazer a Madonna, mas não implementa o voto. Gasta com fundo disso, com show daquilo, traz a Madonna e não implementa o voto. Sabe o que é incrível? Só o Brasil, Bangladesh e o Butão tem um sistema eletrônico de votos sem o comprovante, assim, é de tomar no botão mesmo. Até a Venezuela tem. E aqui não. Uma pesquisa recente apontou que 40% dos brasileiros confiam nas urnas eletrônicas. Isso significa que 60% não confiam.
Ou seja, nós precisamos levar confiabilidade do processo eleitoral para essas pessoas. É justo, eles são brasileiros, eles têm esse direito, eles pagam impostos. E, gente, vamos lá, essa é uma demanda que nunca deixou de existir. Milhões de brasileiros continuam clamando pelo sistema de voto impresso. O brasileiro, ele não quer discordar do STF, do STF, não, ele quer ter confiança no processo eleitoral. Se o processo eleitoral falar, pô, deu Boulos, você vai ficar bicudo. Mas você vai falar, pô, que pena que a maioria escolheu o Boulos. Talvez eu vou mudar de país, de cidade, mas o cara ganhou a eleição. Agora, se ficar com aquela pulguinha atrás da orelha é ruim, vão concordar? Agora, olha que incrível. Aí veio o Barroso. Brasil não terá voto impresso e no futuro votará no celular. Agora, você confia, tipo, opa, vou votar aqui. Vai dar merda, cara, vai dar errado. O voto é coisa séria, a eleição é coisa séria. Assim, as pessoas depositam a esperança delas naquele processo. O candidato dedica a vida dele naquilo. O futuro do país depende da eleição. A gente tem que ter um processo seguro, auditável. As empresas gastam fortunas com auditoria interna. Isso é importante. Por isso que essa proposta aprovada na CCJ é importantíssima, é vital, é essencial. Mas assim, gente, quando a gente trata desse tema, fica difícil a gente até entender quem é mais contraditório. Se são os ministros ou a própria esquerda. Olha esse palhaço do Janones aqui. Deputado vira chacota após imprimir voto para mostrar que foi contra o voto impresso. Uma bela porcaria! O Janones se tornou uma piada, ele ocupou o espaço que era do Jean Willis. Sim, quando você se sentiu idiota, lembra que o Janones imprimiu o voto para provar que ele foi contra o seu direito de imprimir para checar o seu voto. E assim, só para você ter uma ideia, teve a eleição da mesa do Senado. E aí o Senado teve que refazer a eleição depois de constatar uma urna com 82 votos de 81 senadores. Ou seja, num ambiente micro, numa casa legislativa, onde se espera seriedade, houve um voto a mais. Aí, como a votação lá é secreta, diferente daqui da Câmara Municipal, refizeram. Agora, se lá deu tchutchu, imagina com você se não pode dar. Há a hipótese de dar. E olha que interessante a importância disso. A fraude nas eleições da Venezuela foi constatada por conta do voto sem impresso. Centro Carter mostra ao OEA atas que indicam vitória de González. Ou seja, a Venezuela tem um sistema de comprovação. Foi permitido aferir que o González teve uma vitória na Venezuela. A CCJ da Câmara dos Deputados deu um importante passo no rumo à garantia de que se no futuro houver um ditador, um cara com viés autoritário no país, querendo fraudar as eleições, nós teríamos como nos defender desse sujeito. Isso traz uma garantia absurda para nós, para os nossos filhos e para toda a democracia do Brasil. Agora, isso foi aprovado aqui, traz essa garantia. Eu só fico pensando, será que o STF vai dar um jeito de novo de enterrar essa vitória? Vai desrespeitar a Casa Legislativa? Eu espero que não.